Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Summit em Parari. O objetivo principal desse congresso é compartilhar conhecimento, experiência, para que a gente possa contribuir com todas as áreas de atuação. Meu nome é Laura Cavalcante, eu sou professora de yoga, sou terapeuta Ayurveda, tenho especialização em saúde integrativa pelo Albert Einstein e tenho graduação em estatística pela USP. Tá? Eu coordeno a pós-graduação em formação de yoga pela Unip e o Instituto em Parari, em parceria com o Instituto em Parari, com o professor Daniel Alain, e trabalho num curso de bases do Ayurveda e formação de instrutores de meditação na Unital. Esse curso de formação de instrutores também acontece na EBRAM, que é a Escola Brasileira de Naturopatia. Eu também faço parte do corpo docente da pós-graduação em naturopatia, a Unip, em parceria com o Instituto em Parari. Okay? Por alguns anos eu também trabalhei num curso de anatomia aplicada ao yoga, na Unifesp, na Santa Casa, então meu universo profissional, com essa experiência do yoga, do Ayurveda, com a meditação, eles sempre navegaram muito pelas universidades, né? Não foi um objetivo, foi um acontecimento. E então, essa palestra de hoje, o tema é Yoga, Saúde e Autoconhecimento. A gente vai abordar um pouco essa visão da saúde e do autoconhecimento como os conceitos, fazer o link disso com os princípios, a forma, a visão do yoga para a saúde, para o autoconhecimento, e também a forma disso, de uma visão científica, que a gente possa compreender isso dentro do ambiente da universidade, ok? Então, antes de começar a palestra, a gente vai dar alguns recadinhos. O primeiro deles é que já estão abertas as inscrições para as pós-graduações, tanto essa da formação de yoga, como todas as pós-graduações do Instituto em Parari, parceria com a Unip. É só você acessar www.emparari.com.br. E nessa palestra, nesse encontro, nesse congresso, você está concorrendo a uma bolsa de pós-graduação em qualquer uma dessas pós oferecidas pelo Imparari. Para participar, você precisa tirar uma foto dessa palestra que a gente está fazendo e colocar no Instagram a foto, hashtag Summit em Parari, copiar 3 amigos e o @ Instituto em Parari já vai estar concorrendo, tá? E o último recado que é muito bacana, que de 7 a 13 de agosto, presta atenção nessa data, o Imparari vai conceder bolsas de 40% para todas as pós-graduação. Então, quem fizer matrícula nessa data está concorrendo a... Não, desculpa, não é bolsa, isso, é uma bolsa de 40%, ok? Então, vamos iniciar a palestra. Então, o tema é Yoga, Saúde e Autoconhecimento. As palavras que a gente vai começar a degustar, saúde e autoconhecimento, e fazer o casamento com a ideia, a visão do yoga, como o yoga conversa sobre essas palavras, numa linguagem, não sei, dos princípios da construção, né, dessas palavras no yoga até hoje. Então, o conceito de saúde, tá? A saúde, como a gente vê o conceito da Organização Mundial de Saúde. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade. Então, no momento anterior, recente, era considerado que saúde era a falta de doença, mas hoje já é bem claro que saúde, além da pessoa não apresentar uma patologia, um desequilíbrio, ela precisa ter um bem-estar completo, físico, mental e social. Esse conceito, como, por exemplo, no Ayurveda, que é a medicina desse berço, onde vem o yoga, né, já fala sobre isso. Como você compreender o seu equilíbrio, né, esse seu estado de equilíbrio de saúde, não só com a coluna saudável, sem apresentar alguma patologia dentro do corpo,
mas que a mente também apresente o estado de saúde e que as nossas relações também sejam saudáveis, né? Muitas vezes as pessoas têm uma saúde com o corpo, mas têm os relacionamentos completamente conturbados, desequilibrados. Então, isso também é considerado como uma falta da saúde nesse contexto, nessa visão geral. Então, essa é o conceito que a gente tem para a saúde, e a gente vai olhar isso na frente como o yoga enxerga. Autoconhecimento. Então, autoconhecimento também é uma palavra, vamos dizer assim, mais moderna em relação ao que a gente tem na literatura do yoga. Quando a gente pega a literatura antiga do yoga, essa palavra autoconhecimento, ela não aparece. O que a gente tem mais próximo disso é quando fala o conhecimento do eu, esse eu com letra maiúscula, e tem lá na frente essa ideia, esse degustar do que é o conhecimento do eu dentro da visão do yoga, que é algo bem profundo e amplo, né? Então, autoconhecimento dentro dessa visão, dessa palavra como uma forma mais moderna, que hoje a gente ouve as pessoas falando, desenvolva o seu autoconhecimento, ou então para algumas pessoas que apresentam alguns desequilíbrios ao estímulo para a pessoa trazer o olhar para dentro e se conhecer. Então, é o conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos que caracterizam o indivíduo. Então, é como se fosse uma autoanamnese. O caminho para a busca interior tem seu início no estudo da experiência humana e na ânsia por conhecimento. Então, o autoconhecimento dentro dessa visão é a gente observar tudo o que nos acontece e trazer isso como uma forma de evolução, de compreensão, de inteligência, ok? É uma autoavaliação. Então, como eu disse, é uma anamnese que nós mesmos nos fazemos, mas é interessante quando a gente faz essa avaliação, como, por exemplo, você tem dificuldade de acordar cedo, não acorda disposto, acorda sempre cansado. Isso, para alguns, é um lugar comum. A pessoa sente indisposto, mas ela vive uma vida inteira acordando com preguiça, com cansaço, não tem disposição de manhã. Então, como a gente pode identificar que isso pode ser uma forma de começar a se olhar? Nossa, se eu acordo indisposto, então provavelmente a qualidade do meu sono não está adequada. Ou mesmo os alimentos que eu consumo também podem ter uma relação direta com essa indisposição matinal. E, eventualmente, os hábitos que eu tenho, as relações que eu construo, podem agitar a minha mente, isso também atrapalha o meu sono, e, portanto, eu vou acordar indisposta de manhã. Então, percebe que, às vezes, uma forma de a identificação, essa autoanamnese, pode nos levar a uma compreensão muito mais ampla de como estamos vivendo isso de uma forma inicial, né? Porque a partir do momento que a gente detecta um desequilíbrio, o que fazemos com ele? Aonde a gente pode agir a partir daquilo que a gente identifica? Então, a autoanamnese por si só, ela não necessariamente nos proporciona o autoconhecimento. Eu identifiquei que tenho insônia, identifiquei que tenho o intestino preso, mas identifiquei que eu tenho as relações conflituosas, eu discuto muito com as pessoas na rua, ou então eu sou muito tímida. Ok, isso é uma forma, como se fosse um scanner, a gente identifica como a gente reage e tem as formas como a gente age no mundo. Agora, a partir disso, como aprofundar essas experiências, isso faz bem sentido no caminho do yoga. Para o yoga, as fontes de conhecimento são a percepção direta, a inferência e o testemunho das escrituras sagradas. Isso é uma frase que está numa das escrituras mais, eu vou dizer famosa, mas vamos dizer, o livro de base do yoga, é o Yoga Sutra de Patanjali, e ele coloca dessa forma como a gente pode adquirir conhecimento, não só pela experiência, mas as outras formas, inferência e testemunho. Então, a percepção direta é aquilo que nos acontece, né? Eu estou andando na rua, tropeço,
e aí, pela própria experiência, aprendo que da próxima vez eu tenho que levantar o pé e não causar o acidente. E assim também é nas crianças, né? Como que as crianças começam pela percepção direta? Eventualmente põe o dedo na tomada ou experimenta os espaços, as alturas, tudo pela experimentação. E é assim que a gente faz com muitas coisas na nossa vida, né? Para o aprendizado. A outra forma é a inferência. Então, a partir de um fato, né, de alguma coisa, eu faço a inferência da interpretação do resultado. Como, por exemplo, está saindo fumaça aqui na minha frente. Então, por inferência, eu deduzo que está pegando fogo naquele lugar, que há fogo naquele lugar. Eu não vi o fogo, eu vi a fumaça, mas a inferência me faz tirar essa conclusão. Ou como a vaca tem o bezerro, ela dá leite. Então, todas as vacas que têm o bezerro vão dar leite. Eu faço essa inferência que vaca dá leite, essa conclusão, não pela percepção direta, mas por inferência. E o terceiro, que faz parte do yoga, então, colocando esse casamento da ideia moderna do autoconhecimento da saúde e como a gente vê no yoga. O testemunho das escrituras. Então, há várias escrituras que partilham o conhecimento, não só o conhecimento do como a gente deve agir no mundo, no comer, no fazer, mas o conhecimento do ser. Então, isso é passado em várias literaturas que também navegam além do mundo do yoga, e sempre eu aconselho, né, sugiro que as pessoas, eu já diz a palavra aqui, testemunho das escrituras, a fonte. Então, procurem ir na fonte, porque quando a gente tem essas escrituras sagradas, né, que usa essa palavra, essas escrituras, elas estão falando de uma forma para todos, sem a experiência do autor, do palestrante. Muitas vezes, numa visão mais atual, se a gente pega uma literatura, pode ter a relação, pode aparecer a relação de uma experiência. Então, eu tive uma experiência luminosa, entrei no processo profundo de meditação, mas como a gente consegue colocar isso, né, para que isso seja uma fonte de conhecimento sem a nossa experiência direta sobre aquilo? Então, muitas vezes, na literatura do yoga, né, nesse contexto, é interessante a gente ir na fonte, porque a fonte é como se fosse mesmo um sábio, um guru que vem dessas pessoas que colocaram isso de alguma forma, sistematizaram para que pudesse chegar a gente até hoje. Então, a gente pode conhecer, compreender através das escrituras. E isso, nesse mundo, para quem não conhece o yoga, às vezes associa muito o yoga a posturas, como se aquilo fosse a única forma de a gente chegar no estado de yoga, e muitas pessoas não fazem, até no passado não era, a definição do asana não passava por essa forma moderna, as pessoas adquirem o conhecimento de si mesmo pela leitura ou pelo conhecimento repassado de um mestre, de um sábio, ok? O verdadeiro lugar de nascimento é aquele que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Então, eu gosto muito dessa frase, que é como se fosse um renascimento. Qual é a primeira vez que deu um start? Qual é a primeira vez que surgiu um olhar diferente sobre aquilo? Porque, no comum, estamos ali todos passando por isso, comer, dormir, copular. Comer, dormir, copular, ganhar dinheiro, e a vida passa e foi. Mas, para algumas pessoas, há esse clique que é o autoconhecimento. Né? Então, você olha, seja por um joelho lesionado, seja por um sono inadequado, vamos dizer, o caminho, que as pessoas falam, o caminho da dor é mais fácil para entrar nesse processo de autoconhecimento, porque às vezes é onde dá esse estímulo. E esse estímulo, às vezes, surge quando as pessoas podem se deparar, assim, com a possibilidade da morte. Né? A gente vê isso, pessoas que têm doenças sérias, aí elas realmente refazem toda a vida, elas vão entrar no processo de cura, mas essa cura não é do processo físico da pessoa, né, do processo fisiológico, é uma cura mais profunda, ela revê realmente todos os seus hábitos,
seus hábitos alimentares, como ela conduz a experiência da vida, é aquela coisa até de, né, a gente vai descascando, descamando, rever as relações que são importantes, o que realmente importa para que a nossa passagem nessa experiência da vida seja proveitosa, bacana, feliz, que seria o objetivo ou a forma mais suave de passar pela experiência, né? Porque nós passaremos pela experiência da vida, como que a gente vai escolher essas possibilidades. Então, muitas vezes, esse start que a gente chama assim, o start de inteligência, ele se dá por um processo, vamos dizer assim, por um desequilíbrio que a gente perceba, mas ele pode acontecer também por uma forma do caminho do amor. Existem pessoas que têm esse despertar por um caminho de doação, de compaixão, se despertam por outras formas, mas para quem já se despertou pelo autoconhecimento, a gente pode perceber bem esse momento que havia nós antes desse despertar e esse olhar inteligente sobre nós mesmos. E nesse olhar inteligente, então, a gente vai, com certeza, ter que usar dessa informação, desse conceito que é a inteligência, porque o autoconhecimento e a saúde, eles estão associados à inteligência. O que adianta, como que eu falei, o que adianta a gente detectar que tem um sono inadequado? Eu sempre gosto de brincar assim com alunos, falam, detecta assim rapidamente, aí vocês podem fazer agora um alimento ou um hábito que você tem, assim, que você tem muito claro que aquilo não é positivo, né, que é maléfico para a sua saúde. Seja uma comida que possa ser maléfica, né, que seja, por alguns é muito bom, para outros não, o chocolate, o café, um álcool, o cigarro, ver o celular até tarde. Então, se você não tiver uma alimentação, um ritmo adequado, às vezes algum hábito de vida inadequado ou alguma forma de se relacionar com a pessoa que você tem bem claro que é maléfico, que não é equilibrar, que é causador muitas vezes de desequilíbrio. Então, sabendo disso, como que a gente age para interromper esse processo? Sabendo que isso não é benéfico para a nossa saúde. É o uso da inteligência. E a gente vê que muitas pessoas passam pela vida mantendo esses hábitos, preferem fazer o fim da passagem que seja com esses hábitos que não são saudáveis, né, para cada corpo, né, cada um tem uma experiência, mas sabendo que aquilo não é bom, do que atuar em cima disso. E quando a gente olha isso, a gente também usa um outro conceito que é do yoga, que é o desapego. Por que a gente é apegado a alguma coisa que a gente tem bem claro, identificado, que não nos é positiva? Então, aquela relação do apego que o yoga trabalha, o desapego. O que a gente precisa, de fato, para a nossa sobrevivência, para um estado de plenitude, de felicidade? Isso é uma reflexão do yoga. Então, o uso da inteligência, que é a faculdade de conhecer, aprender e compreender. Então, a inteligência, ela vai nos levar a essa compreensão dos nossos processos. A gente vai mergulhar nesse aprendizado, resolver os problemas, resolver as questões e, principalmente, a adaptação. Então, é bem claro que o uso da inteligência nos faz adaptar mais rapidamente. A gente vê isso agora no isolamento, na pandemia, como que a adaptabilidade nos dá mais saúde, nos proporciona mais qualidade de vida, porque, ok, tem essa situação, então como eu vou agir a favor disso, mesmo em situações difíceis? Tem uma situação difícil que surge, e como que eu posso agir para que caminhar no sentido oposto disso da melhora? Então, quem fez, né, nesse isolamento, quem está fazendo o uso dessa compreensão, aprendizado, com certeza teve uma noite melhor de sono, conseguiu se alimentar melhor, as relações dentro de casa, isso é a favor, isso é o autoconhecimento por si só, a gente olhar, analisar uma situação e a compreensão disso. Então, tudo isso também navega pelo autoconhecimento, ok? Agora, o que é saúde, né, dentro da visão do yoga? Que, na verdade, essa parte inicial aqui
eu coloquei o que as pessoas buscam com a visão de saúde no yoga, né? Quando a gente tem aquela visão do estado completo de bem-estar físico, social, emocional, espiritual, como a gente colocaria essa palavra no yoga, o que as pessoas buscam, que é comum, né? O professor de yoga lida com isso sempre tratar lesões. Então, esse também é um conceito importante que a gente vai trazer na formação, que é, né, deixar o professor de yoga muito confortável nesse espaço que ele é direcionado, que é o de dar aula de yoga. O professor de yoga não tem a obrigação de ser um fisioterapeuta, um médico, e a gente deve, né, trabalhar de maneira integrativa com essas áreas, direcionar, né, uma pessoa lesionada para isso, porque o professor de yoga, a não ser os que já sejam médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, que já possam integrar isso dentro do seu próprio trabalho. Mas, se não, o professor de yoga, ele vai atuar em conjunto com como um suporte para aquilo que a pessoa já está tratando, corrigindo. Então, muitas pessoas chegam no yoga, eu tenho questões na coluna, isso é normal, tenho dor na lombar, tenho dor na cervical, tem uma questão no joelho que já passou por outras experiências, às vezes está cansado de uma outra experiência e vão para o yoga, e às vezes até de novo, pela inferência, o amigo disse, nossa, para mim foi muito bom, aí o outro vai lá e pratica. Então, há muitas linhas de yoga hoje, né, nessa forma moderna de prática da parte física. Então, falar o yoga fica muito vago, porque existe o yoga, sim, que trabalha com a parte de terapia, mas são pessoas que estudam profundamente para aquilo. Não é uma sala qualquer de yoga que vai ter esse olhar, que o professor vai ter esse olhar, e não é que é errado, né? Não é o objetivo do yoga tratar lesões, mas as pessoas buscam por essa forma. Manter o corpo saudável, então muitas pessoas buscam como, vou fazer uma atividade, né, nessa ideia inicial de que vai fazer uma atividade, alguma coisa para manter aquilo que já é saudável. Também para diminuir a ansiedade, insônia, estresse, depressão, as pessoas buscam bastante cada vez mais, e isso às vezes até por uma indicação, para ansiedade, insônia, estresse. Aí tem aquilo que são coisas leves e pessoas que têm isso de forma a ter a necessidade, de novo, do suporte médico, psiquiátrico, psicológico, para fazer um bom casamento, e o yoga também pode ajudar nesse sentido. Mas as pessoas têm essa ideia, eu estou estressado, vou fazer o yoga, olha aquele símbolo da meditação, como se fosse um caminho de duas aulas para chegar ali. Tá? Essa é uma porta, então, que as pessoas acabam também buscando. E todas são bem-vindas, não importa o motivo que a pessoa entre para o yoga, ela vai, se der a oportunidade da experiência, vai compreender o que, de fato, o yoga faz. Atua sobre o sistema endócrino, então, pessoas têm, eu tenho disfunção de tireoide, ou às vezes outras questões, colesterol alto, algum metabolismo não está funcionando adequadamente, e às vezes tem a ideia, indicação, a pessoa fez yoga, né, e é comum, as pessoas falam assim, nossa, eu fui fazer meus exames, estão todos muito regulados. O que é isso, se a pessoa não, de fato, acabou procurando, né, uma coisa, mas o yoga não trabalha com essa bandeira, não tem essa necessidade de. O yoga vai fazer o quê? Ele vai nos trazer equilíbrio, e esse equilíbrio pode atuar. E aí, o que de fato faz o yoga dentro dessa visão da saúde? Estamos falando primeiro da saúde, vamos casar saúde, autoconhecimento, cura dentro da visão do yoga, porque muitas pessoas buscam essa saúde do corpo denso, e o yoga vai nos levar à saúde, à cura, de uma forma mais profunda, desse autoconhecimento, desse conhecimento do eu, da forma mais ampla que o yoga pode chegar lá, mas ele vai fazer esse serviço para a sociedade, e a gente tem que estar preparado também para essa porta de chegada, para esse acolhimento, o professor de yoga. A gente vai estudar isso com profundidade, vamos nos preparar para isso na formação de yoga. Então, o que o yoga faz de fato? Ele faz, eu tinha escrito autoconhecimento, coloquei o conhecimento do eu para a gente ficar
com a linguagem mais yoga, mas é o autoconhecimento. Por que a pessoa melhora o problema no joelho, o problema na coluna? Por que diminui a ansiedade? Por que regula o sistema endócrino? Atua fisicamente? Atua. Já vou mostrar algumas técnicas do yoga que fazem esse serviço. Mas é o autoconhecimento. É aquela 1 hora no tapetinho que faz a pessoa reavaliar, não exatamente em um mês, mas ela começa, muitas vezes, dentro daquele tapetinho, a reverberar esses padrões novos que o yoga nos oferece para dentro do seu ambiente, da sua vida, no seu trabalho. Uma coisa que é bem do nível físico, a pessoa tem um ombro mais alto que o outro, o yoga vai nos proporciona dar esse olhar e a pessoa começa a rever, nossa, eu uso sempre a bolsa de um lado, eu durmo sempre de um lado assim ou assado. Outra coisa, num nível um pouquinho mais sutil, que é a respiração. Então, tem pessoas que respiram só pela boca, nunca respiram pelo nariz. A pessoa começa a fazer yoga e ela percebe que só respira pela boca, mas não tinha ainda detectado a dificuldade que é a passagem do ar pelas narinas. E o quanto isso, acaba assim atingindo a qualidade da saúde da pessoa. E aí, nos outros níveis também. Então, conhecimento do eu desenvolve a capacidade de observação. De fato, a autoobservação o tempo todo, no nível mais denso, quando a gente começa no movimento do corpo, e até no estado mais silencioso, meditativo. É aquela observação, mente, você está pensando, com emoções conflituantes nesse momento. Quando a gente pode olhar isso com distanciamento e dar comandos para a mente. Agora não é a hora de trazer essas emoções. Então, tudo isso é um desenvolvimento que a gente faz no yoga, e a ciência já tem palavras bem interessantes para isso, como a metacognição, que eu ouvi hoje de manhã bastante, essa capacidade da gente atuar sobre os nossos processos, ok? Estudo de si mesmo, da natureza, dos processos. Então, a compreensão interna, sim, mas a compreensão do todo que nos cerca, as temperaturas do dia, os ciclos do dia, as estações do ano, os alimentos que a gente consome, então tudo isso cria relações, harmonia, a gente começa a ficar mais harmônico com o mundo. Alterar padrões, hábitos, estimula a dar um sentido à vida, então isso é muito bacana, às vezes as pessoas vão no yoga até mesmo por um sentido, mas meio sem saber o que quer dizer isso, por alguém que indicou, mas a gente começa a dar esse sentido porque começa a olhar a vida com a forma como a vida realmente é, porque muitas vezes a gente fica embotado, coberto por emoções negativas, por sentimentos conflituantes, e a gente não consegue enxergar, tirar aqueles véus da ilusão e poder reconhecer, conhecer a vida como ela é. O yoga faz esse caminho lindo, e aí as pessoas realmente encontram um sentido. Isso é um processo bonito e não é para poucos. Muitas pessoas passam por isso no yoga. E ainda descartar o que não tem importância. Então, também no yoga no processo, como eu falei, muitas vezes um processo de uma dor, de uma doença, alguma coisa, mas o yoga, a gente faz sempre essa reflexão, sabe? Depois de sair de uma análise profunda de si mesmo, de uma aula onde você renovou sua energia, a hora que a gente sai de uma sala de aula, a gente já pode olhar, descartar o que não tem importância. Muitas vezes as pessoas podem vir para uma discussão, a gente pode nos perceber como reagir no mundo de uma forma diferente, mais consciente mesmo, e o que de fato importa, dentro do que a gente escolhe como uma forma saudável para a nossa vida. Isso faz parte também da reflexão, da atuação do autoconhecimento pelo caminho do yoga, pelas oportunidades do yoga. E o yoga atua sobre os nossos corpos. Então, falando isso de uma forma mais densa, do denso ao sutil que está ali, ele atua no nível físico.
Ele atua, ele movimenta, isso falando de posturas, né, de asanas, ele movimenta as articulações, ele lubrifica as articulações, ele fortalece o nosso sistema esquelético, ele fortalece os músculos, mas também com mais, menos intensidade, depende da forma delicada, e estou dizendo aqui para quem faz o yoga, Hatha Yoga, quem usa posturas, existem algumas formas, e está lá no fim desse nosso encontro, que não usa o corpo dessa forma moderna para o autoconhecimento. Mas quando as pessoas buscam nessa visão moderna hoje, ele atua sim, né, pelo fortalecimento dos músculos, ele atua muito sobre o sistema circulatório, nas posturas, quando a gente faz aquelas inversões, movimentos, torções, ele faz uma higiene no nosso corpo, ele faz uma limpeza no corpo, atua no sistema endócrino também, por toda essa regulação, e na parte da meditação tem esse aquietamento de todo o corpo, e essa direção mais precisa para a nossa química do corpo, atua no sistema linfático, que faz a nossa faxina, e o sistema nervoso. O sistema nervoso também atuando nos outros níveis, mas o sistema nervoso, o aquietamento das conexões neurais, pelo silêncio que a gente atinge no corpo, e vão ativar, de fato, as áreas do cérebro do aqui agora, as áreas do cérebro que estão no estado de presença. Então, quando a gente medita, há áreas do cérebro muito ativa, não é o estado o cérebro não está agindo, não está ativo, ele tem, mas é aonde tem que ir, senão a gente fica ali ouvindo som, o joelho dói, aí a gente ainda está no nível ainda mais de percepção dos sentidos. Ele atua no nível respiratório, então quem faz o yoga sabe, né, esse começa a ser um primeiro diferencial do yoga, que é atuar sobre o sistema respiratório, melhorar a qualidade da respiração, aprender um controle respiratório, então isso trabalha diretamente na ansiedade. Quando as pessoas melhoram o seu nível de ansiedade pela prática do yoga, não é porque o yoga trabalhou isso diretamente como o suporte que ele deve sim fazer, né, pela busca do profissional especializado, que é capacitado para tal, né, ele estudou para atingir o professor de yoga, ele vai atuar nessa forma, asana pranayama. O que acontece é um benefício, vamos dizer assim, é um benefício, a gente falou plus adicional, aquela brincadeira, que é alguma coisa a mais que surge, mas não é o objetivo. Quem tem esse objetivo tem que tratar isso da forma onde é o caminho. Mas ele sim, ele vai com certeza atuar sobre a ansiedade, sobre o nível de estresse, porque a gente vai estimular todo esse movimento que é o conceito do prana, a energia vital, através das condições respiratórias e tudo mais. O nível mental, treinamento da mente, das emoções, pelo processo da meditação, mas isso tudo como um caminho, para quem faz a prática de postura, de respiratório, também acessa, né, esses corpos, eles estão todos conectados nessa conversa, e atua na relação cérebro-mente. Então, quando a gente faz processos de meditação, quando a gente tem a mente, que é essa não é visível, não é tátil, quem é tátil é o cérebro, ele é o órgão, e a mente é a nossa forma sutil de nos expressarmos, de sentirmos as coisas. Então, essa relação cérebro-mente no nível mental. E o nível intelectual, seria também, a gente considerar esses corpos, já fala um pouco sobre aquilo que a gente abordou na inteligência, mas com uma linguagem um pouco mais do yoga. Então, quando a gente pode se olhar, identificar a nossa mente, a nossa respiração, o nosso corpo, mas com certo distanciamento. A gente tem já o controle sobre as nossas emoções, o controle sobre os nossos processos. Eu olho, nossa, tem uma mente ansiosa, tem uma coluna que está enfraquecida, mas não identificado, com o uso da inteligência, o que a gente faz com aquilo que a gente reconhece dentro das nossas experiências.
isso é o discernimento. A palavra discernimento também é muito usada no yoga, tem até os símbolos de algumas deidades que usam a espada, fala-se a espada do discernimento, que é a real identificação do que é, né, do que é o correto e o não correto, né, do que é que vale, que não vale, aí já isso já filosofa mais ainda. Nível sutil, então seria o nível mais sutil de todos esses corpos, onde no yoga a gente caminha para, então, uma profundidade maior dessa experiência, tá? Algumas técnicas do yoga que promovem a saúde, tá? Então, essas são técnicas específicas do yoga. Primeiro, são os kriyas, essas são algumas, né? Essa é só para a gente ter uma ideia. Os kriyas são técnicas de purificação. Há algumas literaturas, como Hatha Yoga Pradipika, que falam que antes da gente praticar postura, fazer exercício respiratório, fazer meditação, a gente deve nos purificar das nossas patologias. Isso faz muito sentido. Então, um kriya conhecido, que vocês podem saber, que é o Jalanete, que é essa passagem, condução da água nas narinas para desbloquear o nariz. Então, a gente pensa no desbloqueio das narinas, o desbloqueio, né, a eliminação das fezes, tudo aquilo que possam estar interrompendo, bloqueando o fluxo natural do nosso corpo. Então, primeiro a gente trata se a gente tem uma enfermidade. Imaginar a gente com febre, não vai fazer postura. Imaginar a gente com alguma questão física acontecendo ou uma doença, podemos fazer yoga, mas não fazer o postura. Mas quem vai fazer yoga? Aquele que já conhece o caminho de yoga, né? Que já tem a experiência de sentir como é entrar no estado de yoga e não precisa passar pelo asana para esse estado, mas como educativo, como, né, o caminho, né, um caminho muito prático, sistematizado, como o Patanjali faz. Aí tem essa passagem. O asana são as posturas, essa que a gente vê nas redes sociais, as pessoas fazem as posturas, acaba tendo sempre essa conversa da coisa acrobática, que não é bacana no yoga, acaba trabalhando com as lesões. A gente vai olhar sob o ponto de vista de anatomia e não é bem-vindo quando tem lesões, porque isso foge ao princípio, o primeiro princípio do yoga, que é a ahimsa, que é a não violência. Então, essas posturas, elas fazem o serviço do limpar, né, do promover essa limpeza no nosso corpo, eliminar as toxinas do nosso corpo, traz saúde. Quando era no passado e está ali no fim, as pessoas andavam para conseguir o seu alimento, para irem para suas casas, como algumas pessoas ainda têm que moram em lugares assim, mais com uma natureza mais abrangente. Hoje, né, quem mora, vamos dizer assim, em metrópoles, cidades, é carro, dentro de casa tudo é automático, então as posturas, elas vêm até como uma necessidade para esse modo de viver moderno. No passado não tinha essa necessidade. Você vê quando a gente está viajando, então você vai fazer uma caminhada, uma trilha ecológica, essa trilha já foi suficiente para o seu movimento. Depois, se você quiser entrar num estado meditativo, você senta ali e desenvolve o seu processo. Não precisa passar pelas posturas, mas quem faz sabe que elas têm as suas especialidades, tem a relação psicofísica, e aí a gente vai também por um caminho muito bacana, muito interessante. O pranayama é o controle do prana, então essa forma de condução das respirações, narinas alternadas, são técnicas que promovem também a saúde e elas têm acesso direto, relação direta com a mente. A gente vê que a pessoa ansiosa respira curto, e no yoga a gente começa a respirar lento e longo para dar essa informação oposta para a velocidade da nossa mente, a velocidade dos pensamentos. Então, o pranayama, assim, eles são uma joia do yoga. Tem excesso, também tem problema, né? Quando as pessoas fazem excessos de respiratórios, aí também tudo que é excesso nessa vida, a gente tem que trabalhar no caminho do meio e conhecer a si mesmo para descobrir qual é o nosso caminho. Cada um tem uma história corporal, uma história, né,
física, uma história de emoções, de relações, isso tudo conta lá no yoga, isso tudo faz a gente escolher as melhores formas. Dhyana, que é a meditação do yoga, né? Então essa palavra meditação, a meditação ela não é patrimônio do yoga, mas ela é parte de uma técnica onde a gente vai fazer essa forma que a gente fala de equilibrar, diminuir as ondas mentais, e isso vai também para um caminho, uma história. E o mantra também é uma das técnicas que são bacanas, que a entoação de mantras, ou ouvir mantras, isso tem relações bem diretas, né, com questões da mente, confortos, assim, e que nos leva para alguns estados mais sutis que o yoga nos proporciona. Objetivos dessas técnicas do yoga: purificar e preparar para o assento firme e confortável para a meditação. Então, esse é o grande objetivo. Limpa, movimenta, respira para irmos lá. Quando a gente pode ir direto para lá, a gente vai direto para lá. Podemos ir. Existem, né, possibilidades de ir para a meditação. Muitas vezes as pessoas vão para a meditação, sentem dor no corpo, percebem que ficam muito cansadas, que estão com energia baixa. Então, o yoga realmente ele é um processo completo para nos levar para a meditação. A gente já vai preparado. E mesmo assim, mesmo para os yogis, essas coisas que são de meditações muito longas, processos mais longos, aí é para um grupo mais restrito, né, que quer esse tipo de desafio, esse tipo de experimentação, né? A gente tem que olhar e sempre respeitar a nossa história, né? Não porque o outro medita 1 hora que o nosso corpo vai meditar 1 hora, né? O que é? Esse é o autoconhecimento, o que funciona, né, para cada um. Quando o corpo e a mente não são mais um obstáculo para meditar, é possível realizar a experiência da meditação. Enquanto isso, a gente está ali com o joelho doído, a coluna sentindo, o ombro, é a respiração, é a mente. Uma vez que o corpo fica quietinho, aí a mente começa a trazer pensamentos. Então, é prática. Às vezes, muita prática, para algumas pessoas, o caminho acontece mais rápido, cada um no seu tempo. Controlado corpo e mente, aí a gente começa um caminho da meditação, e dentro do yoga, não é uma palavra que a gente vai degustar aqui, o processo de iluminação. Todas as escrituras falam sobre a iluminação, o samadhi, que é uma palavra para a iluminação, e em outras escrituras, o processo do reconhecimento de si mesmo. O processo de cura, utilizando as técnicas do yoga, o estudo dos shastras, que são as escrituras que dão compreensão à prática, é o próprio caminho do autoconhecimento. Então, dentro dessa visão, o autoconhecimento é cura. Nos conhecer é o verdadeiro processo de cura, porque a gente vai ter, vamos dizer assim, um probleminha no tornozelo, a gente vai ter um desconforto na coluna, pode surgir uma dor de dente, nós envelheceremos, então muitas vezes os nossos órgãos internos vão apresentar algum desequilíbrio, e tudo bem, a gente vai tratar isso na saúde, mas o yoga nos quer uma cura além disso, ele quer que a gente olhe para esses desequilíbrios, né, com o olhar do autoconhecimento, com desidentificação disso. E não que a gente não vá atuar, né, para diminuir a dor de dente. Quem que medita com dor de dente? Né? A gente vai atuar sobre isso, mas a gente vai além disso. Esse é o que o autoconhecimento é dentro da visão do yoga. Então, isso é a verdadeira cura. E aonde ele nos leva, já concluindo por aqui, no passado, não havia essa forma moderna das posturas do asana. Era o assento para a meditação, para o autoconhecimento. Isso que a gente vê hoje é um desenho moderno, é uma forma moderna de movimentar o corpo que cai muito bem para essa nossa forma de sedentarismo. O termo mais próximo de autoconhecimento é o conhecimento do eu. Então, essa é a palavra, a frase, pequena frase que seria mais próxima do que a gente encontra para autoconhecimento, tá? Lembrando que o yoga é uma experiência, yoga é experimental. A gente não vai
ter o yoga apenas lendo ou alguém nos passando, é preciso vivenciar a experiência. E essa experiência não é, né, só refletir, não é a experiência das posturas, é a experiência que consegue, dentro desse processo do silêncio e o caminho do yoga que surge ali, tá? E como as pessoas às vezes falam, né, o viver o yoga ele não sai esse despertar que o yoga nos dá, a gente não sai desse despertar, né? Então muitas pessoas falam, é a vida de yoga, mesmo nas mazelas, mesmo nos conflitos, mesmo nas dificuldades, o yoga está ali, que é essa possibilidade de observação, né, e aprender com essa observação. Conhecimento do eu, dentro da visão do yoga, então essa palavra já com uma visão um pouquinho mais profunda, o conhecimento do absoluto, do eu interior, do eu maior, aí estão várias palavras, da consciência, alguns chamam de Deus, outros da realidade, como é, outros chamam de plenitude. Então, são várias palavras para essa compreensão do eu maior, né, como alguns gostam de falar, o eu com o E maiúsculo, o eu maior, o absoluto. Isso a gente não entra hoje na palestra, fica um gosto esse caminho, tem muita limpeza, muitas técnicas de yoga para a gente degustar essa compreensão, as pessoas que vão mergulhar nessa forma de estudo, tá? E o que é cura dentro da visão do yoga? O que é realmente cura? Não, né, dentro da visão de saúde, mas o que é cura para o yoga? Eliminar a ignorância. O que é ignorância? Ignorância é quando a gente está identificado, quando a gente percebe a realidade não como ela é. Então, nesse sentido, quando tem muitas, né, formas do yoga que fala dissolver, né, os véus da ilusão, porque a gente às vezes vive iludido, identificado, dá um exemplo bem simplesinho, né, que isso pode aprofundar a conversa, quando a gente acredita que é aquela dor, quando a gente acredita que é uma pessoa nervosa, ansiosa, ou deprimida, triste, ou alegre, ou feliz, a gente identifica que é um estado que é passageiro. Tudo aquilo que é passageiro não é algo que é permanente. Então, o yoga quer degustar o que é permanente nessa vida. Então, nesse sentido, só eliminar a ignorância para a gente poder enxergar aquilo que somos. Esse é o caminho lindo do autoconhecimento do yoga. Eu falo, fico até arrepiada, muito bacana a gente refletir sobre isso e como isso acalenta o coração, como isso poder perceber que muitas vezes a ilusão nos bloqueia. Então, a não identificação e a ausência de carência. Do que a gente precisa? O que está nos faltando de fato? O que a gente precisa para a experiência da existência? Então, essas são formas, palavrinhas, só uma degustação do que pode ser o falar sobre autoconhecimento, o conhecimento do eu, dentro da visão do yoga, e o falar sobre saúde, cura, dentro da visão do yoga, certo? Então, aqui, como eu terminei a de ontem, termino com esse yantra do yoga. Então, esse é um símbolo, quando a gente olha para esse símbolo, já nos remete à informação do yoga. A gente pode olhar isso numa casa, sabe que tem yoga, num espaço tem yoga, a gente sabe que tem a energia do yoga, tem pessoas que estão envolvidas nesse processo. O yantra, eles são uma palavra antiga, eles são símbolos, como a gente tem ali do lado direito, o yantra do imparar. Então, você olha para esse símbolo e já cria uma relação com com aquilo que quer dizer, com o que aquilo quer dizer. Tá? Então, você olha para o imparar e já olha ali que ali é um lugar de estudos, de conhecimento, de experiência. E o yoga, a gente olha e remete a isso, ao conhecimento do ser, ao autoconhecimento. E cura, ok? E aí vou concluir terminando, unindo a palma das mãos em frente ao peito, que também é um símbolo que nos remete a esse universo do yoga, né? O universo da Índia, mas unir a palma das mãos em frente ao peito é um gesto de agradecimento, é um gesto de cumprimento, é um gesto de reverência. Ele também nos dá informação. É uma comunicação sem falar. Isso chamam
os mudras, né, também, os gestos do yoga, que vão também por um outro caminho, tá? Então, eu termino fazendo esse gesto de gratidão, de agradecimento pela sua presença, ok? Até mais.